Irmãos, na semana passada, no domingo, o Senhor nos mostrou alguma coisa que me impressionou bastante, embora são temas que a gente recorrentemente ouve, mas o nosso espírito precisa estar atento ao que o Santo Espírito de Deus quer falar para nós, porque cada vez que Ele fala, algo mais precisa ser despertado em nós. Não é possível eu continuar ouvindo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, orando, e continuar sendo a mesma pessoa, né? Então, na semana passada, quando fala dos sofrimentos, e aí eu trouxe esse título aqui, né? Por que passar por sofrimentos? Porque o Senhor nos mostrou que a vida cristã não é um mar de rosas, né? Talvez as pessoas, olha, agora que eu converti, sou discípulo de Cristo, vim para a igreja, então tudo vai mudar na minha vida, vai dar tudo certo, né? Tem um hino que fala, vai dar tudo certo. Me enganaram então, né? Porque tem situações que nós passamos e muitas vezes a gente não compreende, né? Senhor Jesus, a gente procura, não só cristãos, mas os incrédulos também, todos nós procuramos a felicidade, desde as pequenas coisas até nas grandes conquistas, né? Nos relacionamentos, no trabalho, no estudo, tudo que a gente pensa em realizar, conquistar, a gente pensa assim, isso é para me tornar um pouco mais feliz, né? A gente não faz nada pensando assim, eu quero ter azar, eu quero que dê errado, pelo contrário, né? Vou abrir uma empresa, né, que eu quero que dê certo. Aí a gente contrata a pessoa e fala assim, ó, vem trabalhar comigo, você vai dar tudo certo, né? Ou a gente entra num novo emprego, ou a gente entra num curso acadêmico, né? O Ronald está se preparando para fazer o quê, Ronald? Tá pensando, né? Mas você quer estudar, fazer faculdade? Claro que quer, né? Todos nós queremos ter, né? Antigamente tinha até um anel, né? Que a gente andava assim com anel de advogado, de médico, de engenheiro, né? Aliás, o inimigo de Deus, quando ele ainda estava numa posição boa, que era Lúcifer, como anjo de luz, ele não tinha só uma pedra, não, ele tinha todas, de todas as pedras te cobria, está lá em Ezequiel 28. Então, por mais que você tente ser alguém ou algo, né? Eu tiro um pouquinho, acho que está bem alto. Por mais que a gente tente ser alguém ou algo na vida, isso não vai nos completar, porque ele, que era o sinete da perfeição, ainda não andava satisfeito com tudo aquilo que ele conquistou. Ele ainda queria o lugar de Deus. Isaías 14 fala, eu subirei, serei semelhante ao Altíssimo. E até é engraçado, né? Porque ao mesmo tempo que a gente pensa em ser feliz, e a gente quer ser feliz, a gente se depara com as tribulações, as provas, a indisposição, né? Aquilo que a gente pensa em fazer certo, dá errado. Por que a gente tem que passar por isso, né? Talvez, em muitos momentos, a ficha nossa ainda não caiu, que a verdadeira felicidade está em Cristo e na igreja. Por que na igreja? Porque no final, esse Cristo que nós recebemos, ele se casa com a igreja, né? Ele não quer se casar com um membro individualmente, ele quer se casar com todos os membros edificados juntos como igreja para ser sua noiva, né? Durante o milênio, esposa pela eternidade. É até um contraste muito grande, né? Porque quando a gente abre em Mateus 5 e vê as bem-aventuranças, né? Bem-aventurado, bem-aventurado, essa palavra bem-aventurado é mais que feliz. Uai, mas então que negócio é esse? Me chamou para ser mais que feliz, mas às vezes eu ando numa situação tão complicada, né? Senhor Jesus, olha só, irmãos, quando a gente entra aqui em 2 Coríntios 6, aqui está falando, né, no final do capítulo 5, que Deus nos deu o ministério da reconciliação. E agora, nós somos cooperadores nesse ministério que Cristo nos deu. Esse ministério, ele traz material, ele reconcilia os homens com Deus, então ele traz material para edificação, mas também ele nos leva a ser aperfeiçoados juntos para cooperar com o Senhor Jesus na edificação da igreja. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. E nós somos o quê? Cooperadores. Então aqui fala, o que fala? E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos,
de que não recebais em vão a graça de Deus. E aqui está a chave pela qual a gente precisa passar por sofrimentos. Muitas vezes, nós recebemos a graça de Deus de maneira vã, vaga, vazia, sem conteúdo. O que acontece, né? É claro, às vezes eu leio a Bíblia, às vezes eu assisto um podcast, né? Agora de manhã eu ainda assisti um pedacinho de um podcast de um teólogo chamado Luiz Saião. Aquilo, né? Puxa, como que o irmão é abençoado, e aí a gente gosta de ouvir, aí você lê a Bíblia, quando você entra com oração na Bíblia, você sente prazer, mas logo depois, aquele conteúdo que foi dado para você, que é graça, né? A graça que foi te dada, vem junto com ela, junto com a graça, vem embrulhado um outro pacote, que na hora que abre, tem a prova. E aí nós não manifestamos da maneira como Deus nos mostrou. Porque a gente às vezes até elogia, né, a postura de alguns irmãos, como os próprios da Bíblia, né? Saulo de Tarso, depois Paulo, Barnabé, Pedro, Tiago, João, Filipe, André, e a gente vê a experiência de cada um deles e pensa, puxa, olha Estevão, né? Sendo apedrejado e falou igual Jesus na cruz, Senhor, não lhes imputes os pecados, né? Estão fazendo isso comigo? Mas aí quando chega na minha vez, porque eu acabei de receber a graça, e a graça, um dia Paulo, nós vamos chegar lá no capítulo 12, 2 Coríntios, né? Um dia Paulo falou assim, Deus, eu não aguento mais, tira esse espinho de mim. Deus, eu não aguento, é Satanás, mandou um mensageiro para me dar tapa na cara, já pensou? Você tomar tapa na cara de alguém que Satanás enviou. Hein? Nossa, você é um endemoniado que veio aí. Quantas vezes você já falou isso aí? Às vezes a gente fala assim, nossa, você é um abençoado, mas você queria falar outra coisa. E ele veio justamente enviado por Satanás para te esbofetear. E Deus permitiu isso, mas como? Aí ele fala para Paulo o quê? A minha graça te basta. Ou seja, a graça, ela quer nos suprir aquilo que a vida humana caída nos fez perder. Lá no jardim do Éden, Adão tinha Deus, a presença de Deus, toda sorte de árvores agradáveis à vista, e tinha a árvore da vida, tipificando o Cristo maravilhoso, que é nossa comida. Nós acabamos de comer e beber Cristo, pelo pão e pelo cálice. Lá no jardim do Éden, ele tinha a árvore da vida. Ainda não havia derramamento de sangue, porque ainda não havia o pecado, até que o homem desobedeceu a Deus. A natureza humana foi contaminada com o pecado. E o pecado introduziu a morte, e a morte passou a governar a vida dos homens. Então, tudo que os homens fazem na terra tem relação com a morte. Já reparou isso? Por exemplo, eu até falei para o irmão que tem um irmão aí que está pensando em ter uma moto também, eu estou de moto hoje. Eu falei, toda vez que eu monto em cima da moto, eu começo a invocar direto. Porque é um veículo de transporte, mas é perigoso. Quem garante que eu não posso sofrer um acidente? Mas você pode sofrer um acidente caminhando. A minha filha estava correndo, caiu de boca no chão, machucou, né? A boca, quebrou um pedacinho do dente. E ela ainda, minha esposa falou assim, tá vendo? Você fica reclamando, como é que eu deixo como é que você deixou meu pai comprar uma moto? Aí ela falou, tá vendo? Você estava a pé e caiu. Quer dizer, a gente não sabe o que vai acontecer, mas as coisas acontecem. E nós não temos como mudar essas coisas. Mas muitas vezes essas coisas acontecem porque nós não estamos recebendo da maneira como Deus quer, e Ele precisa retirar de nós coisas que são incompatíveis com a vida nova que Ele nos deu. Ele nos deu uma vida cristã. O povo, quando sai do Egito, que era escravo, puxa, agora fui libertado do Egito, né? E essa é a nossa história. Saí do mundo, vim para a igreja, aleluia! Aí você saiu do Egito, foi para o deserto. Mas no deserto, embora o povo tivesse saído do Egito, mas o Egito não tinha saído deles. Então, quando eles viviam a vida deles ali no deserto, eles manifestavam mais as características egípcias de murmuração, de engano, de mentira, de toda sorte de coisas que eram incompatíveis com a boa terra que o Senhor queria introduzir eles. Eles não estavam preparados para entrar na boa terra.
Estava ou não estava? Então, nós fomos libertados do mundo e viemos viver agora a vida da igreja. Por um lado é um deserto, porque agora nós precisamos ser esvaziados. Moisés, ele chamou, está escrito lá em Hebreus 11, que ele desistiu de viver os prazeres transitórios do pecado. Então, as coisas humanas que nós conquistamos, elas têm origem no pecado, porque toda a raça humana sofreu o dano relacionado ao pecado, e a morte está governando. Então, ainda que eu conquiste alguma coisa, ainda que eu realize alguma coisa, aquela coisa não tem durabilidade, O móvel novo que você comprou, um dia ele vai rasgar, vai manchar, A casa de praia que você queria ter, um dia vai te trazer muita chateação, porque um monte de gente que você não gosta vai para lá, parente chato, tá. Eu lembro que um amigo meu, todo alegre, comprou o sítio, mas aí ele reclamava comigo, puxa, eu ia para o sítio para descansar, e eu ficava vendo as pessoas chegando lá, aí chegava até com criança, e aí os meninos têm fome, e minha esposa tinha que ir para a cozinha fazer comida. Aí a gente pensando que eu ia descansar, ficava mais cansado. Está vendo? Comprou uma coisa para se satisfazer e estava tendo dor de cabeça. Aí eu fui fazer uma viagem, por exemplo, minha filha viajou, foi para o exterior, aí fez um enxovalzinho todo do bebê. Aí no dia de vir embora, o voo foi cancelado, aí veio no dia seguinte, aí a mala sumiu, as malas sumiram. Tudo que ela comprou de enxoval para o bebê agora já era. Então assim, pela misericórdia de Deus, o Senhor permitiu que fosse achado, Mas já aconteceu com uma outra filha minha, ela foi para uma conferência na estância, chegou lá, a mala sumiu e não achou mais. Aí você imagina você sem roupa, sem nada, sem escova de dente, sem carregador de celular, tudo que você colocou na mala sumiu. Então essas coisas mostram que aqui na terra nada é real. A cadeira que você está sentando aí agora, um dia ela vai estragar. A minha vida humana, o meu corpo físico está se degradando, envelhecendo, perdendo vigor, adoecendo, caminhando cada vez mais para aquilo que governa, que é a morte. Então Deus, maravilhosamente, nos faz passar por situações de sofrimento para que essas coisas sejam retiradas de nós. Porque há também uma situação que é muito clara para nós. Quantas vezes você já conquistou algumas coisas e teve uma conquista aqui, outra ali, outra ali, outra aqui, e pensou assim, puxa, agora eu tenho isso, eu tenho aquilo, fiz isso, fiz aquilo, mas aí lá no final há um vazio, ou uma situação de que ainda não foi preenchido. Lucas capítulo 12, Senhor Jesus, capítulo 12, vou ler aqui os versículos 16 em diante, fala assim, e lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele já era rico e agora produziu mais ainda. E arrazoava consigo mesmo dizendo, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Ele estava tão rico, mas tão rico que não cabia mais a riqueza que ele tinha. E disse, farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então agora, puxa, estou mais rico ainda. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Sonho de todo mundo, Puxa, não preciso nunca mais trabalhar. Agora, minha aposentadoria garantida, estou bem, estou estribado. Aí eu vou dizer para a minha alma, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Então assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então é ou não é necessário Deus nos alertar sobre o que nós estamos fazendo, para onde nós estamos caminhando? Porque muitas vezes as coisas que nós anelamos conquistar,
elas nos desviam do foco do que Deus quer fazer. Deus quer ganhar a nossa alma. Em João 4, havia uma mulher. E essa mulher, ela é uma das que podia dizer que homem é todo igual, né? Porque algumas mulheres, né, casaram uma vez só, então você falar que homem é todo igual, é mentira, que você só experimentou um. Mas ela não. Ela podia dizer, porque ela experimentou vários. E quando chega Jesus naquele poço, ela viu de longe um homem. Ela era especialista no assunto, é ou não é? No entanto, quando ela vai chegando mais perto, esse aí não dá não, que esse é judeu. Samaritano e judeu não dá certo. Só que aquele homem, diferentemente dos outros, porque os outros homens queriam o corpo dela, mas aquele homem queria a alma dela. Jesus quer o quê? A nossa alma. Ele não quer o seu corpo. Não se preocupe tanto com as coisas que esse mundo proporciona para a sua vida humana, porque o Senhor quer salvar a nossa alma. Corpo. Você tem um corpo de glória. Irmãos, pensa bem. Veja só, eu até anotei uns itens aqui. O que é a felicidade de fato? Então pensa, um dia, todos nós que estamos aqui fomos salvos. Então, a primeira coisa, você foi liberto dos pecados. Ser libertado dos pecados, irmãos, é ter uma consciência tranquila. Você acha, né, eu não sei se você já viveu isso, né, antes, ou mesmo na vida cristã, quando você peca, né, essa semana, no início da semana, aconteceu uma coisa muito chata, né, um cliente devolveu uma mercadoria, e foi o próprio motorista do caminhão, quando chegou lá para entregar as coisas, ele falou assim, era uma coisa barata até. Ele falou assim, poxa, mas não era bem isso que eu queria. E aí o motorista falou assim, se você não quiser, é só devolver. Só que esse é só devolver, quem paga sou eu. Porque a empresa é o seguinte, ela entende que você agiu de má fé, e aí chega uma mensagem no aplicativo, no celular assim, erro do RCA, que é representante comercial autônomo, né? Erro do RCA, devolução. Eles vão descontar de mim. Rapaz, mas eu fiquei bravo. Aí eu liguei para a gerente e falei assim, soltei os cachorros, tudo, todos pitbull. E aí ela falou assim, mas é a regra da empresa. Eu falei assim, Fernanda, isso é justo? Mas não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, só diz para mim se isso é justo ou não é justo. Porque aqui, ó, eu te mandei o áudio do cliente falando que foi o motorista que mandou e que não era erro meu. Mas não sei o que. Eu falei assim, isso chama desonestidade. Tal, não sei o que. Aí desliguei o telefone. Meu amigo, um bololô começou aqui dentro, tal, e eu perdi a paz. Aí eu tive que orar, pedir perdão ao Senhor, e me arrependi. Falei assim, agora eu tenho que ligar para a mulher e pedir perdão para ela. Falei muita besteira. Irmão, ser libertado do pecado é uma das coisas mais maravilhosas do universo. O Salmo 32, se eu não me engano, vou até abrir aqui. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultarei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas iniquidades, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Depois vocês podem ler o salmo todo, mas, irmãos, isso é real. Não sei se você já teve experiência, mas fica uma coisa e remoendo. Aí, enquanto eu não orei, primeiro o esvaziamento e pedi perdão. 1 João fala que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, ok, com Deus. Mas ainda havia a necessidade de eu quebrar minha cara e pedir perdão para a mulher, porque eu falei. Aí eu liguei para ela e falei assim, Fernanda, esquece tudo que eu falei, me perdoa. Eu orei ao meu Deus e Ele me reprovou, então pode descontar, não esquece. E realmente descontaram.
semana chegou a... né? Irmãos, o que o Senhor quer dizer em cada situação? Eu preciso estar atento. Então, olha só, você recebeu o perdão, você foi liberto dos pecados, você pode ter agora uma consciência tranquila. O que mais? Sobre felicidade, né, que eu posso dizer. Você foi livrado da morte, irmão. Nós éramos apavorados, o temor, o pavor da morte, Satanás ficou o dia inteiro azucrinando a cabeça de todo mundo. Incrédulos, mas também crentes, com o pavor da morte. Hebreus capítulo 2 fala que ele usa o pavor da morte para nos aterrorizar. Você tem medo de morrer? Quem que não tem medo de morrer? Quanto mais jovem, mais medo de morrer a gente tem, né? Medo dos outros morrerem também, de perder os pais, os parentes queridos. Então, você foi livrado da morte, eu e você fomos livrados da morte. É bênção ou não é? Imagina uma pessoa que não tem convicção disso. O que mais? Salvo em Cristo, tendo a vida eterna, irmão. Você foi salvo em Cristo, você não foi salvo num partido político, você não foi salvo numa grande empresa, num homem riquíssimo, você foi salvo em Cristo. Sabe o que significa isso? O que mais? Transformado em filho de Deus. Que privilégio. Se você fosse adotado por um homem muito rico e muito amado, você se sentiria honrado, claro. Mas se você ainda não teve a percepção de que a salvação te trouxe o ser feito filho de Deus, mas a todos quantos o receberam, João 12, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, é maravilhoso ou não é? Outro item. Reinar com Cristo pela eternidade. O ambiente mais maravilhoso e perfeito. Porque olha só, irmão, digamos que você realize muitas coisas aqui na terra, e ganhe muito dinheiro, e tenha fama, e seja honrado e respeitado por muitas pessoas. Mas você está satisfeito com a política? Você está satisfeito com a economia? Você está satisfeito com os costumes dos povos? O carnaval, a ideologia de gênero, né? O pecado batendo na sua porta o dia inteiro, te trazendo só coisas podres. Você liga a televisão, você relaciona-se com as pessoas. Será que vale a pena buscar felicidade numa terra caída, apodrecida, degradada? Então, quando o povo saiu do Egito e foi para o deserto, eles ainda trouxeram dentro deles, e nós, quando saímos do mundo e viemos para a igreja, nós trazemos dentro de nós os costumes dos povos, os costumes das nações. No meu tempo, desculpa, eu vou falar uma coisa aqui que não é fácil, né? Mas o homossexualismo, para mim, sempre foi um grande tabu. Hoje, para as pessoas, é uma coisa natural e até difícil de conviver com os contrários, né? Para mim era muito difícil. Hoje as pessoas convivem e acham normal. O mistério da iniquidade, que fala em Tessalonicenses, ele já opera. E ele cuida de mudar o quê? Os tempos, os modos, a lei. Então, o que era no passado bom, hoje é ruim. O que era certo, hoje é errado. A bandidolatria hoje que tem, né? Já reparou as músicas que tocam nos carros quando passa aqueles funk pesadão? Só fala de roubo, bandido, de sexo, de homossexual, um monte de coisa. Coisa boa? E as pessoas boas estão sendo presas. Estão sendo caladas. Então, é esse tipo de mundo que nós queremos? Então, Deus nos deu o reino eterno. O reino eterno é aquele ambiente que só tem gente que não mente, gente que foi aperfeiçoado pela vida de Deus, gente que está 100% pleno de Cristo. É um ambiente mais maravilhoso que você pode... Aí eu te pergunto, está bom para você? Você ainda espera alguma coisa nessa terra? Não, eu estou na igreja, mas às vezes a Amélia fala comigo assim, mas por que aquele lá tem? E eu falei assim, não olha para as outras pessoas, né? Porque a gente pensa assim, poxa, mas aquele ali é irmão, é crente, tem. Não olha para isso. Será que não está bom para nós? Senhor Jesus, agora vem a pergunta,
E nós, e eu e você, nós estamos preparados? Você poderia dizer assim: Senhor, vou apertar o botão, pode me levar que eu estou pronto. Estou? Às vezes eu não consigo conviver nem comigo mesmo, eu me detesto pelas coisas que eu penso, pelas coisas... Já veio pensamento no seu coração, na sua mente, que você teve até vergonha, eu não posso nem falar isso. Essas coisas precisam sair de nós, mas para elas saírem de nós, nós precisamos entrar mais na graça de Deus. Só que muitas vezes nós negligenciamos a graça de Deus, porque é ela que trabalha em nós e conosco. Então por isso é necessário o Senhor mandar serpentes abrasadoras, nos encher de carne, de codorniz, até sair pelo nariz, deixar faltar água, às vezes dá um calorão, ou como diz o Ronaldo, é o trupicão, né? É o trupicão. Por quê? Eu e você estamos preparados? Né? Eu acho que tem muitos irmãos aqui que são muito melhores que eu. Eu preciso ainda passar por uma série de coisas. Tem coisas que eu faço, Senhor, por que eu ainda faço isso? Você já orou assim? Senhor, por que eu ainda sou assim? Por que eu ainda faço isso? Então, é necessário ou não é? 1 Pedro. O tempo está acabando. 1 Pedro capítulo 1. Ó Senhor Jesus. O versículo 4 fala que o Senhor nos chamou por uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, quer dizer, que não murcha, né? Reservada nos céus. Nós somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Só que no versículo 6, olha isso. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Se necessário. No meu caso, esse versículo eu preciso trocar o se pelo é. É necessário, no meu caso, não sei do seu, mas é necessário ser contristado, ficar triste, ficar chateado, ficar aborrecido pelas coisas que acontecem, pneu que fura, né? A gente estava aqui numa reunião de jovens maravilhosa, né? Aí no final tinha que ir lá buscar a Amélia, e aí na hora que eu saio, chuva começa a cair, e no meio do caminho o pneu do carro furou na chuva. Tinha tanto tempo que o pneu do carro não furava, eu teve que furar justamente, eu detesto chegar atrasado. Aí tinha que furar justamente, e ainda chegar em casa eu ia ouvir assim: por que você só chegou agora? Contristados por várias provações. São pequenas coisas, mas que você fala assim: acabou com o meu dia. Não acabou não, irmão. Tem muita graça ainda. Abre a Bíblia, abre o coração, abre o seu espírito, se abra ao Senhor, fala assim: Pai, eu me abro a Ti. Primeiro hino que nós cantamos, o 308, fala: mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Mas para estar perto de Deus, eu tenho que estar longe do mundo. O amigo de Deus, o amigo do mundo é inimigo de Deus, não é assim que fala em Tiago 4? Ou 1 João 2, não ameis o mundo, que o amor do mundo é contra Deus. O que mais? Olha o capítulo 4 de 1 Pedro, versículos 12 e 13. Muita coisa boa nesse capítulo 4. Olha, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Irmãos, você está achando que é uma coisa assim: puxa, não me avisaram. Não, não é extraordinário, é ordinário, é normal, é regular, está prescrito, está previsto, é necessário. Assim como fala lá em 1 Pedro 1,6, se necessário, eu digo para mim, né? Para mim, é necessário. Então não precisa estranhar. Você está estranhando por quê? O Senhor disse que ia acontecer. O que mais? Romanos 8. Isso tudo faz parte do trabalhar do Espírito Santo na nossa alma, irmãos. Romanos 8, versículo 16, fala assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aleluia, somos filhos de Deus. Ao 17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aleluia! Só que não parou aí.
se com ele sofremos. Irmãos, não sofra sozinho. Não fica em introspecção. Sabe o que é introspecção? É você se fechar em si mesmo. Não fica se remoendo ali. Ore ao Senhor. E se necessário, pede a ajuda de um companheiro espiritual. Mas não sofre sozinho, sofra com o Senhor. Às vezes, para você trazer o Senhor para a sua presença, você precisa de ajuda. A igreja, irmãos, é um monte de pedras que vivem sendo edificados juntos. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Versículo 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Como é que eu vou comparar uma vida humana aqui de 40, 50, 60 anos? Eu estou falando de período em que você tem consciência da salvação, até o momento em que você tenha vigor físico para ainda viver uma vida humana com clareza, né? Nem todo mundo é igual a irmã Matilde, né, que tá lúcida, quase 90 anos, né? É uma misericórdia especial do Senhor. Mas por outro lado, pergunta para ela para você ver se a vida dela humana é boa. Todo dia tem uma dor, fala que depois dos 50, todo dia que você levanta é uma dor diferente. É um mal-estar, é uma dor de cabeça, é uma dor na perna, uma dor na junta, é uma labirintite, né? Eu também tenho. Mas, irmãos, não sofra sozinho, se derrame ao Senhor. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. E também, irmãos, 2 Coríntios 4, né, nós lemos, né, 17 e 18, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, e essas coisas que se veem, você está vendo o mal operando, você está vendo as coisas ruins acontecendo, você está vendo que o mundo está se degradando cada vez mais, mas por outro lado também você está vendo o seu vizinho ficando mais rico, você está vendo o outro lá, o parente seu ganhando a loteria, o outro foi promovido, o outro ganhou um cargo de luxo, e daí eu vou atentar nessas coisas? Ou eu vou perceber, vamos voltar lá atrás, que eu perguntei se está bom para você? Ser salvo, ser livrado da morte, ser transformado em filho de Deus, ser participante de Cristo, receber a vida eterna, ter um reino eterno para governar com Cristo, e não é por alguns dias, ou 40, ou 50, ou 100 anos, né? Quando muito 120, diz o Lula que vai viver até 120, né? Irmãos, irmãos, é pela eternidade. Só o primeiro tempo, que é 1000 anos, já era bom demais. É pela eternidade. Vale a pena ou não vale a pena? A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós. Aquilo que Deus trabalha em você, produz para você. Eterno peso de glória acima de toda... Não tem com o que comparar. A nossa natureza humana, irmãos, ela é impura. Só teve um homem na terra que foi 100% humano, que é Jesus. Como homem, ele foi 100% homem. Nós somos mistura de homem com carne de pecado, porque o veneno do pecado entrou e a morte passou a governar a nossa vida. Jesus foi o único que pôde dizer assim: a minha vida ninguém a tira, eu a dou voluntariamente. Quando Pedro quis salvar Jesus, porque os soldados vieram prender, aí Pedro pegou, tirou a espada, disse que ele cortou a orelha do soldado. Eu acho que ele queria cortar a cabeça, mas Pedro não era um espadachim, Pedro era pescador. Ele sabia lidar mais com rede, né, com peixe, agora com espada. Ele não era um soldado romano. Então provavelmente ele foi cortar a cabeça, o soldado desviou, pegou na orelha, né? Aí Jesus foi lá, colou a orelha e falou o quê? Pedro, não se preocupa. E ele se entregou de tal maneira que os soldados esborracharam, caíram. E ele foi com eles. Ou seja, será que nós estamos dispostos a nos entregar em prol daquilo que o Senhor quer operar em nós? Porque mesmo não tendo carne de pecado, mesmo sendo 100% humano, mesmo não tendo nenhuma impureza, ele ainda assim foi sacrificado por nós. E Paulo fala que ele, Colossenses 1,
versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos. Você pode dizer isso? Agora me regozijo nos meus sofrimentos, por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Irmãos, quando Paulo estava lá nós vamos chegar no capítulo 11, que em um trecho ali mais para o final, ele fala de todas as coisas que ele sofreu, apanhou, caiu na voragem do mar, naufrágio, só que ele fala que o que pesava sobre ele não era esses sofrimentos, era a preocupação com todas as igrejas. Será que você se preocupa com os irmãos? Será que eu e você nos preocupamos com a igreja? A igreja são os irmãos, orar pelos irmãos no dia a dia. E aí, aqui ele fala em Colossenses 1:24, né? Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo. Para quê? Porque Cristo falou, eu edificarei a minha igreja, e nós, na qualidade de cooperadores, rogamos que nós não recebamos a graça de Deus em vão. E é por isso que a gente passa pelos sofrimentos. Então, o melhor de tudo, irmãos, é lembrar o seguinte: eu vivo na terra, mas eu não dou ocasião para a carne. Gálatas 5, versículo 13 fala assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Ok, fomos libertos do mundo, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros, por amor. Aí o 16 fala, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, ou seja, a minha alma ainda precisa ser trabalhada, a minha vontade está ali, contra Deus. Mateus 16, não precisa abrir. Pedro, terceiro céu, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala assim, não foi carne nem sangue quem tu revelou. Pedro muito espiritual. Só que a seguir Jesus começa a falar como que seriam os sofrimentos dele, até que ele fosse levado para a cruz, para morrer. Aí Pedro chama Jesus e fala assim, como é que você me dá uma dessa? E começou a repreender Jesus. Aí Jesus chamou Pedro de quê? Satanás, arreda Satanás. Porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. As coisas dos homens, nesse falar de homem natural, habita o falar de Satanás. Muitas vezes nós falamos, nós somos os mensageiros de Satanás, esbofeteando os irmãos. Já percebeu isso? Então, o quanto nós precisamos cuidar para que o Senhor, né? Então, por isso, irmãos, 2 Pedro 1 tem uma coisa muito boa para nós, né? Fala que, a partir do versículo 3, fala assim, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Sabe o que são todas as coisas? Nós falamos de algumas delas aqui. Os sofrimentos faz parte dessas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Por quê? Piedade é manifestar Deus na carne. Quando eu sou esvaziado de mim mesmo, das coisas, da forma que eu penso, do meu ideal, das minhas opiniões, e o Senhor consegue me levar para junto dele, e o meu falar se torna o falar de Deus, isso é piedade. E aí o nosso coração é um coração humilde, um coração simples, um coração que quer servir os irmãos, um coração que quer edificar a igreja, um coração que quer fazer a vontade de Deus. Então aqui fala que o Senhor está nos dando todas as coisas, e através delas são geradas promessas, pelas quais, versículo 4, nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Então todas elas estão na Bíblia, mais de 7.000. Para que por elas, ou seja, se eu não tomo posse, se eu não como a palavra, se eu não absorvo essas promessas que são verdades, que é a lei de Deus, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, eu não me torno participante da natureza de Deus. Mas Deus, maravilhosamente, me deu essas coisas para que por elas vos torneis participantes da natureza divina. Olha que interessante, o que faz? Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, o mundo é apaixonante. Não pense que não. Você está naquele resort maravilhoso, você está naquela viagem internacional, você está naquele carrão, é apaixonante. A tecnologia, né? Paixão. Quem nunca se apaixonou? Né? A Débora, jovenzinha, 12 anos, Débora.
11, né? Vai fazer 12. A Duda, 12. E a Esther, 12 também, Esther? Então, está mais ou menos na mesma idade. Aí o coração começa, às vezes, olha, né? Por enquanto é crush, né? É crush? Só olha, ai, tipo assim, eu estou namorando com ele, só que ele não sabe, não conta para ele não, tá? Quem nunca teve isso? Ai, que gostoso, dormir, abraçar o travesseiro, né? Paixão. Mas nós fazemos isso depois de adultos também, depois de mais maduros. Essas paixões por pessoas, por coisas, por situações, elas trazem junto o quê? Corrupção. A gente tem que ficar muito atento, porque essas coisas nos levam para dentro de um buraco sem fundo. Paulo falou para Timóteo, em 2 Timóteo 2, foge igualmente das paixões da mocidade. É claro que a gente vai ficando mais maduro, né? A irmã Matilde sempre fala assim, ó, eu estou mais velho, eu nem ligo para pecado mais. Por quê? Porque a gente perde, você não tem mais vigor. Por exemplo, eu gostava muito de jogar futebol, né? O Ronald eu queria jogar igual o Ronald, ele é bom de bola, esse menino. Mas eu não consegui desenvolver, e hoje estou velho, não tenho mais saúde para ficar 90 minutos no campo de futebol, está maluco, não consigo não. Então a gente perdeu o vigor para fazer determinadas coisas. Mas a mocidade, você está cheio de energia, cheio de hormônio, cheio de pensamentos, cheio de desejos, pensando nas realizações da vida. Cuidado. O final do capítulo 11 de Eclesiastes fala assim, vive do jeito que você quiser, faz tudo, aproveita a vida. Só que lembra que um dia Deus vai te pedir conta de tudo isso. Aí ele fala, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra-te do Senhor, lembra-te da igreja, lembra-te da graça. Agora em que você está sendo guardado, nós somos guardados pelo poder de Deus. Deus nos trouxe para viver a vida da igreja, não são apenas momentos de reuniões, é o tempo todo. Então, esses sofrimentos, eles querem nos aperfeiçoar. E aí aqui fala que por isso mesmo, versículo 5, 2 Pedro 1, por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, não seja negligente, não seja relapso, relaxado. Com as coisas do mundo eu chego na hora, eu preocupo, eu ponho a melhor roupa, mas com as coisas de Deus eu sou vacaiado mesmo. Não, irmãos, reúna toda a sua diligência. Porque quanto mais nós nos apegamos ao Senhor, à sua palavra, às coisas que Ele... Sabe o que? A única coisa que Deus se importa na terra é a igreja, irmão. Não se preocupe com a política, não se preocupe com a economia, não se preocupe com os costumes dos povos, preocupe-se com a igreja. E é a partir da igreja que Deus alcança as pessoas, não é você sozinho. O exército de Cristo, que saiu vencendo para vencer, que é o cavalo branco, ele representa esse evangelho que é levado a cabo pela igreja, não é por você apenas sozinho. Quando você fala ali sozinho, você está representando o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, Deus se preocupa com isso. Deus tem olhos para isso na terra. E nós, muitas vezes, desviamos os nossos olhares para outras coisas. Então, reúna toda a sua diligência, todo o seu cuidado, preocupe-se e dê mais valor àquilo que é eterno. O que vale mais? O futuro perecível, que você pode obter pelos estudos, pela profissão, pelos seus negócios, pelos seus amores, ou um futuro eterno, perfeito, indizível e cheio de glória? Sabe, esse 1 Pedro 1,6 que nós lemos? Fala que a nossa fé, uma vez provada, igual o fogo prova o ouro, né? Ele chega a dizer que o ouro é perecível, mas a nossa fé não, ela resulta, ela produz para nós, ela redunda em honra, glória, louvor, ou louvor, glória e honra. Louvor, ser aprovado. Honra, sentar em tronos. Glória, estar em Deus, na presença, não apenas, mas inserido totalmente. Hoje nós estamos inseridos ainda parcialmente, porque nós nos dividimos entre a nossa vida humana, o nosso querer natural, mas o Senhor está nos falando, arrepende, reúne toda a sua diligência. Aí fala um monte de coisa aqui, eu vou pular lá para o final. Versículo 8, porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, então é um processo, né? Paulatinamente, gradualmente, nós vamos cada vez mais entrando nisso, elas fazem com que nós não sejamos nem inativos. Por que na igreja ainda tem que fazer escala de serviço? Não era para ter isso, era para cada um chegar e assumir. Na sua casa, precisa fazer escala? Talvez a Alona e a Cida tem que ficar falando para as meninas, vai lavar vasilha, já te falei, vai fazer para casa, vai tomar banho, não é assim?
Mas aí depois que cresce, né? Você já falou, Duda, para sua mãe? Vai tomar banho, vai fazer comida. É assim que... Não, duvido que você falou para ela, mãe, vai pagar a conta de luz. Você nunca falou isso para ela. Mãe, vai para o consultório, sua agenda está cheia. Já falou isso para ela alguma vez? Não, né? Porque ela amadureceu. Então nós precisamos dessas coisas da vida cristã existir em nós e aumentar em nós. Aí eu vou ler o 9 também, vale a pena. Porque aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Você já foi vocado, quer dizer, chamado, e já foi eleito. Deus já te elegeu. O mundo não te elegeu para nada. O mundo quer te engolir. O mundo quer te levar para o abismo, para a morte. O mundo quer te destruir. Satanás, ele tem 3 coisas que ele faz. Ele rouba, destrói e mata. É isso que o mundo quer fazer com você. Mas Deus te chamou, te elegeu, e eu preciso confirmar esse chamamento e essa eleição. Porquanto procedendo ao sim, não tropeçareis. Por que a gente tropeça e cai o tropicão? Está aqui, o tropicão está aqui. Porque a gente ainda precisa ser mais aperfeiçoado. Pois desta maneira, versículo 11, é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador. Imagina você chegar no reino de maneira comum, simples, ou chegar diferente. Imagina aquela festa grande mesmo, né? Aí vai chegando os convidados e tal, os convidados vão sendo recebidos e tal, normal. De repente chega o convidado. Aí nessa hora, para tudo, aí toca tambor e tal, fulano chegou, aí todo mundo atento, aí vai entrando. Normalmente, no casamento acontece isso, né? Quem que é a atração principal do casamento? A noiva, né? Na hora que a noiva entra, todo mundo levanta, todo mundo pega o celular, todo mundo olha, quem está ali quer ficar por cima, ninguém quer perder a entrada da noiva. Deus quer te receber dessa maneira no reino. Amplamente suprida a entrada. Ele não quer te receber de uma maneira simples e comum. Mas para isso, hoje Ele precisa me aperfeiçoar. É por isso que nós passamos por sofrimento. Irmãos, me perdoe o tempo que eu avancei. Vamos compartilhar?